Olá, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre radioatividade. Bom, então nós já estudamos anteriormente que o modelo de Bohr ele garantiu a estabilidade dos elétrons girando em órbitas estacionárias ao redor do núcleo, né? Então, ele desenvolveu esse modelo, né, em que os elétrons tinham suas órbitas estacionárias e isso permitiu uma estabilidade para o elétron. Mas e o núcleo? Né? Bom, é, como é que a gente poderia ter uma estabilidade no núcleo se neles há cargas positivas juntas, né? O próton ele deveria repelir brutalmente outro próton, né? Então foi lançada a mão de uma força chamada força nuclear forte. Essa força é uma força de curto alcance, uma força extremamente atrativa e intensa. Então ela atuava ali no núcleo do átomo, mantendo os prótons de forma estável, né? Bom, para isso há um equilíbrio entre a força nuclear forte e a força elétrica. Então essas duas forças elas devem estar em equilíbrio para que os prótons e os nêutrons estejam juntos no núcleo atômico. Bom, para os núcleos pequenos, em geral, essa estabilidade é garantida com um número de nêutrons igual ao número de prótons, né? Então, para os números atômicos pequenos, os menores, tendo o mesmo número de prótons e nêutrons, eles são estáveis, né? Exceto o hidrogênio, porque ele tem só um próton, né? Então, essa estabilidade é garantida para os números atômicos menores. Bom, para os números atômicos maiores, o aumento do número de prótons ele é acompanhado de um aumento maior ainda do número de nêutrons, né? Para que haja essa estabilidade. Bom, o bismuto, por exemplo, ele tem número atômico 83 e ele contém 126 nêutrons, né? Então, veja que o número de nêutrons é bem superior ao número de prótons, que é o número atômico. Bom, então esses núcleos que são maiores do que 83, eles são todos instáveis, né? O último elemento químico da tabela periódica, né, colocado na tabela periódica, que tem estabilidade, é o bismuto. A partir dele, os demais serão instáveis, né? E essa instabilidade, ela garante a radioatividade, tá? Vamos entender quais são esses tipos de radioatividade. Bom, então, a gente vai usar essa notação agora para conseguir entender como funciona a radioatividade, né? Como ela existe, quais são os tipos de decaimento. Então, é muito importante entender aqui que essa representação no símbolo químico superior, ela representa a massa, tá? A massa é obtida por meio da soma de prótons e de nêutrons, e também o número atômico aqui embaixo, né? Então, aqui em cima a massa e o número atômico embaixo, que também é o número de prótons e é o número de elétrons para um átomo que está em equilíbrio elétrico, né? Então, em cima a massa, embaixo o número atômico. Essa representação vai ser muito utilizada daqui para frente, tá? Então, existem na natureza elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, mas têm diferente número de nêutrons e então diferente massa. Na tabela periódica, a gente tem os elementos químicos e além daqueles elementos, existem os seus isótopos que são encontrados na natureza, né? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio da tabela periódica é o próton, né? Então ele tem um próton, né? E ele tem massa 1. O deutério, ele tem o número atômico 1, né? Um próton, porém ele tem um nêutron também. Por isso a massa é 2. O trítio, outro tipo de hidrogênio, tem o número atômico 1, mas tem massa 3, né? Ou seja, ele tem dois nêutrons e um próton que somados resultam numa massa 3. Bom, uh, quando isso acontece, né, geralmente a gente vai ter um elemento que tem estabilidade e outro que não tem estabilidade, que é instável, né? Então, os três são muito comuns na natureza, né? E o próton é o elemento estável, né? Sendo o trítio o mais instável, tá? Então, o trítio, ele vai ser um isótopo radioativo, tá? Ele é instável, portanto, radioativo. Bom, então a gente vai ter a radioatividade de duas formas, né? A primeira forma é para núcleos maiores, que estão na tabela periódica, a partir do bismuto, que tem uma instabilidade quanto ao seu núcleo, né?
E também podemos ter a radioatividade provinda dos isótopos, né? Ou seja, seus isótopos, por possuírem maior massa do que o da tabela periódica, né? Eles têm uma instabilidade no núcleo, né? Essa massa maior é devido ao aumento do número de nêutrons. Bom, então, para que esses núcleos eles passem a ser estáveis, eles se desintegram espontaneamente, né? Então, eles são um elemento e eles passam a ser outro elemento a fim de chegar a uma estabilidade. Existem 3 tipos de decaimento radiativo: decaimento alfa, decaimento beta e decaimento gama. O decaimento alfa, ele é composto por uma partícula alfa, né? Uma partícula alfa que é emitida e então essa partícula alfa ela é o que? Ela é 2 prótons junto com 2 nêutrons. A partícula beta ela é formada por um elétron, né? Um elétron que sai do núcleo. Sim, nós vamos entender daqui a pouquinho como esse elétron sai do núcleo. E além disso, nós temos o raio gama, né? As raios gamas que são o terceiro tipo de decaimento radioativo. Vamos entender agora as particularidades de cada um desse tipo de decaimento, né? Então, como eu disse, né, as partículas alfa, que pertencem ao decaimento alfa, elas são núcleos de hélio, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, por exemplo, aqui, este elemento químico tem massa de 211, né? Somando seus prótons e seus nêutrons, temos 211, e o número atômico é 84. Bom, ele emite uma partícula alfa, né? Então, sua massa cai em 4 unidades, tá? Porque ele liberou 2 prótons e 2 nêutrons. E o seu número atômico cai em 2 unidades, porque ele liberou esses 2 prótons, né? E aí a gente representa dessa forma, colocando uma partícula alfa, né? Com 4 em cima e 2 embaixo, representando que ela tem massa 4 e número atômico 2, né? Ou seja, número de prótons 2. Tá? Então, resumindo, no decaimento alfa, uma partícula alfa é liberada, o número atômico cai em 2 unidades e a massa atômica cai em 4 unidades sempre. Né? Já no decaimento beta, acontece uma coisa bem interessante que eu disse para vocês, que é a saída de um elétron do núcleo. Como isso vai acontecer? No núcleo, nós temos nêutrons e prótons, né? E pode acontecer na instabilidade de um nêutron vir a se tornar um próton, né? Nessa transformação de um nêutron para um próton, é liberado um elétron e um neutrino, né? Então, é justamente daqui que sai um elétron do núcleo, tá? Na transformação de um nêutron em um próton. Bom, o que vai acontecer, então, no decaimento beta, quando ele perder esse elétron, esse neutrino, né? A gente diz o seguinte: a massa não se altera, porque a massa do neutrino e do elétron é insignificante, e o número atômico aumenta em uma unidade. Por que esse aumento do número atômico ele existe? Porque um nêutron se transformou num próton. Então, nós temos mais prótons agora. A massa se conservou, mas o número de prótons agora é maior, o número de nêutrons é menor. Tá? A massa se mantém e o número de prótons aumenta, então o número atômico aumenta, tá? Bom, então a partícula alfa é liberada, a partícula beta é liberada, o número atômico aumenta em uma unidade e a massa atômica não se altera. No decaimento gama, a emissão é de uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética, que também pode ser entendida como um fóton. Né? Um fóton muito energético é emitido pelo núcleo, né, para que haja estabilidade. Né? Então, por exemplo, aqui, esse elemento químico, né, ele emitiu uma radiação gama, uma emissão gama. Bom, na emissão gama, na emissão da radiação gama, né, o número atômico ele não se altera, a massa atômica também não se altera, tá? Então, uma coisa importante que a gente tem que verificar é o seguinte: no decaimento alfa, há transformação de elemento químico. Então, um elemento químico se transforma em outro elemento químico, já que seu número atômico muda, sua identidade muda, né? Já no decaimento beta também, né? A formação de um novo elemento químico, ok? Já que o seu número atômico também se altera.
No decaimento gama, isso não acontece. Não há a alteração do elemento químico, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido as explicações, tá? Quem puder, comente com OK após assistir esse vídeo, para eu ter o controle dos alunos que estão participando. E uma ótima semana a todos e bons estudos!